A paz do Senhor Jesus, amém? Tem povo feliz nessa noite? Preparado, instruído na palavra para avançar, para vencer, para conquistar, para ir além. Nos preparamos assim, nossa jornada de vida aponta para isso, né? A nossa preparação permanente, contínua, para que a gente possa avançar. É tempo de avançar, é tempo de ir para cima, é tempo de conquistar. E Deus espera que, de acordo com a preparação contínua dele sobre nós possamos ir além. Você precisa ir além. Fala para quem está perto de você, diga, você tem que ir além. Não, mas fala com vontade. Diga, você tem que ir além. E essa é uma palavra que eu creio que é uma palavra que você está direcionando para alguém, uma palavra de encorajamento, para que essa pessoa possa entender a importância dela não parar, dela não cruzar os braços, não é? E não ficar aí paralisada, congelada, no mesmo patamar, no mesmo lugar, na mesma condição e situação. Deus te chamou para você ir mais além. É assim que a palavra nos instrui, é assim que Deus nos conduz, e é assim que nós somos conduzidos, instruídos segundo a palavra dele. Que a gente possa ir além, a gente possa avançar. Deus espera muito isso de você, compreendendo que a palavra dele aponta exatamente para essa certeza. A palavra de Deus não sugere retrocesso. A palavra de Deus não sugere estagnação. A palavra de Deus sugere avanço, crescimento. Vai em frente, vai para cima, conquista, realiza, faz. Seja melhor hoje do que você foi ontem. Seja melhor amanhã do que você é hoje. Mas seja melhor. Faça alguma coisa diferente. Mas a gente precisa fazer, amém? Amém. Bendito, Pai, seja o teu nome. Ó Deus, cuja instrução, Pai, Deus nos é a chegada. Ó Senhor, os nossos corações se alegram nisso, porque a Tua palavra em nós, ó Deus, é a esperança da glória. Jesus Cristo em nós é a esperança da glória. Deus, a manifestação da graça, poder, misericórdia, maravilhas que o Senhor realiza em nosso meio, é para que nós possamos enxergar, Deus, que o Senhor é real. O Senhor é real, Pai. E nós cremos, Deus, que o nosso encontro nessa noite, a nossa estada juntos nessa noite, tem uma razão, tem um propósito, tem um quê de vontade do Senhor que nos permite, Pai, estarmos como estamos, quantos nós somos, ó Deus, dos espaços que nós ocupamos, mas tem algo de Deus, Senhor, que o Senhor mesmo sonhou, preparou, planejou, Deus, para esse dia, Pai, para esse momento, para que nós pudéssemos compreender qual é a instrução do Teu coração para nós. O que é que a gente precisa fazer, Pai? Nós entendemos isso, ó Deus, desde o início das Escrituras. O Senhor nos ensina e nos instrui a ouvir a Tua voz. E não podemos dar um passo sequer sem que a palavra do Senhor, ela se confirme. E ela seja prevalente em nós, para que nós não façamos segundo a nossa vontade. E às vezes até pensando que estamos fazendo a coisa certa, ó Deus, apenas estamos aceitando e acatando um desejo do coração, Pai. Mas enganoso é o coração do homem. Mas certamente, Pai, ouvindo a Tua voz, entendendo a instrução, compreendendo a Tua palavra, os nossos passos serão certos. Os nossos passos serão, Senhor, assertivos. E nós, Senhor, não recearemos, ó Deus, de estarmos andando pelo caminho errado, porque não erraremos o alvo, visto que o Senhor é o arqueiro que lança a flecha. E a flecha, Senhor, que é solta pela mão do arqueiro, ela não volta mais, ela foi lançada. E se o arqueiro é o Senhor, ó Deus, como cremos que é, Senhor, a nossa direção é o alvo, o nosso destino é o alvo. E nós, Senhor, acertaremos, Pai, cumprindo o projeto do Teu coração, acertaremos aquilo que o Senhor desejou que fosse cumprido em nós, sobre as nossas vidas. Por isso, cremos em nome de Jesus, Senhor, que esse é um momento especial de direcionamento da Tua palavra, e mais um momento que o Senhor, ó Pai, se apropria dos nossos corações de tal forma a ministrar, Pai, com poder e grande glória sobre os nossos corações. Estamos certos disso, porque o Senhor é Deus que fala. O Senhor é Deus que fala. E aqui somos nós, Senhor, o Teu povo, que Te ouve. Em nome de Jesus te agradecemos. Você pode dizer amém? Pode sentar aí no seu lugar, pode sentar. Para que você fique bem tranquilo para abrir o texto de Josué, capítulo 1. Nós vamos ler os primeiros versículos aqui do capítulo 1 de Josué. Então, Josué, capítulo de número 1. Capítulo de número 1, a partir do versículo 1, acredito que você já encontrou bem fácil o texto. E a Bíblia diz assim, olha, e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor,
que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Você pode dizer isso? O Senhor, meu Deus, é comigo, por onde quer que eu ande. Fala de novo, diga: o Senhor, meu Deus, é comigo, por onde quer que eu ande. Aleluia. Bendito seja Deus que nos traz uma palavra para que a gente possa entender como funciona a preparação de Deus para a gente avançar, para a gente ir além, porque senão vamos nos contentar com aquilo que nós já temos, já alcançamos, onde nós estamos. Sabe que tem pelo menos 2 grandes grupos de pessoas. São pessoas que se acomodam por terem alcançado um determinado patamar de vida, um determinado nível de vida, e para elas aquilo é suficiente. Tem um outro grupo que até desejaria avançar mais, mas pelo fato de ser tão repreendido, de ser tão negado, tão desconsiderado e desprezado, acaba se contentando naquela mesma condição, na mesma situação. Então, desses 2 grandes grupos, eu entendo que a palavra de Deus, ela é a mesma, e ela nos permite entender que o plano de Deus, o projeto de Deus, para todo aquele que nele crê, é o mesmo, para que a gente possa cumprir o projeto, o plano, o propósito do coração de Deus. Certamente, somos muitos sobre a face da terra e em todas as gerações, mas o projeto de Deus, o plano de Deus, cumprido em nós, é a realização da nossa vida. Se você quer dizer assim: eu sou uma pessoa realizada, eu sou um homem realizado, eu sou uma mulher realizada, entenda se você está vivendo o projeto de Deus. E o projeto de Deus vai te fazer realizado. Daí a razão de Deus ter falado com Josué e ter dito: olha, não se afaste da palavra, não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Medita nessa palavra, medita na lei para você entender. E você só vai entender se você compreender qual é o plano, o projeto de Deus para a sua vida. Entendo que Deus, quando falou com Josué a respeito disso, era muito oportuno, porque Josué agora estava assumindo uma responsabilidade que até alguns momentos atrás era de Moisés, seu tio. O último capítulo de Deuteronômio, fechando o livro de Deuteronômio e fechando a Torá, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, você vai ver que o último capítulo de Deuteronômio narra exatamente o momento em que Moisés morre. Ele sobe ao Monte Nebo, o Senhor recolhe ele, 120 anos, a Bíblia fala que os olhos de Moisés não se escureceram, ou seja, mesmo com a idade, ele sequer teve problema de visão, sequer ficou cego, o que certamente era comum pela faixa etária mais elevada, mas a Bíblia fala que os olhos de Moisés não escureceram, e diz mais que ele estava vivendo em alto vigor, em grande vigor.
É alguém que dispunha de uma condição física suficiente a fazendo o que Deus esperava. Mas Deus determinou o tempo de Moisés e disse: Moisés, agora acabou o seu trabalho. E há um tempo para tudo. Quando a gente para e começa a falar a respeito de propósito de Deus para avançar, a gente vai entender que tem até um momento, tem até um limite, um determinado momento em que a gente vai avançar, porque tem um recorte de tempo na história em que a gente passa. E da mesma maneira como a Bíblia estabelece ciclos para todas as coisas, desde a criação, desde Adão no Éden, desde a instituição e constituição da terra e a vida nela, assim também o Senhor fala do término, do findar dos tempos, quando retornaremos ao lugar do nosso pertencimento permanente, que é o céu do Senhor. Ou seja, tem tempo para todas as coisas. Eclesiastes fala bem disso. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu, ou seja, debaixo da vontade de Deus o tempo tem que se cumprir, tempo para tudo. E a Bíblia diz, tem tempo para nascer, tempo para morrer, tempo para rir, tempo para chorar. Tem tempo para você estar trabalhando, tem tempo para você parar, respirar e dizer: peraí, nem tudo é trabalho, porque nem todo mundo vive só de trabalho, não é? Mergulhado em trabalho ou em outros afazeres. Se você para e pensa assim, existe algo que vai além daquilo que eu acho que é necessário, porque talvez o que você julgue ser necessário, talvez esteja fora daquilo que Deus lhe mostra como sendo o suficiente. A gente entende mal a palavra suficiência, porque a gente acha que suficiente é apenas aquilo que atende uma necessidade momentânea, é o suficiente. E a Bíblia aborda a suficiência de Deus em nós como sendo o sinônimo, o significado amplo da abundância. Ou seja, na hora que você precisar, o Deus que é suficiente te supre. Daí a suficiência. A suficiência vem disso. A suficiência não vem de uma restrição ou limitação de alguma coisa. Imagina quando você vai fazer uma refeição, você coloca lá o prato do tamanho que você costuma, né, se alimentar, e você diz: tá bom, porque aqui é suficiente. Porque você acha que aquela quantidade vai saciar a sua fome naquela hora. Mas Deus não está falando de saciar alguma demanda, alguma necessidade sua naquela hora. Deus está falando que suficiência é Ele estar em você, Ele está em sua vida, de maneira que Ele vai te suprir em todas as suas necessidades. Aí a gente aprende isso, entendendo nas Escrituras, quando o apóstolo Paulo diz: e o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Esse recado que Deus está instruindo Josué, falando com Josué, é um recado importante para Josué, porque Josué vinha de uma extensão de tempo que se prolongava e ele entendia a visão que Deus tinha dado a Moisés, seu tio, e ele via todas as dificuldades, problemas, as pelejas, tudo que estava acontecendo na travessia no deserto, desde a saída do Egito, rumo à terra prometida. E Deus fala com Josué e diz para ele assim: Josué, eu preciso que você faça aquilo que você precisa fazer, porque força você vai ter, vigor você vai ter, a direção que você precisa você vai ter, e eu estou aqui para te dar força, para te dar vigor, para te dar direção, mas eu preciso que você se esforce, eu preciso que você faça alguma coisa. E vamos combinar uma coisa, irmãos, a gente precisa parar para olhar para dentro de nós mesmos e vermos onde que nós estamos sendo o entrave, o obstáculo, onde é que a gente está sendo a barreira para que nós mesmos não avancemos, para que a gente fique parado, acreditando que é Deus que está fazendo, é porque Deus é o plano de Deus. Você pare, fica aí congelado, paralisado, é porque Deus não quer, não. E aí você para olhar para dentro de você e percebe onde você está sendo o autossabotador. Onde é você que está querendo assumir o controle da sua própria vida e depois entregar isso nas mãos de Deus, ou acreditar isso na conta de Deus e dizer que é Deus quem não quer? Imagina se Josué fosse se portar dessa forma. Ele pensaria automaticamente: mas Moisés, meu tio, homem instruído, homem que segundo a Bíblia, até então não havia ninguém, profeta algum havia se levantado na terra, a ponto de ser chamado amigo de Deus, que falava com o Senhor face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Mas Deus levantou Moisés, não tem mais Moisés, e agora faz o quê? Perde-se a direção? Não, Moisés é recolhido, mas o projeto continua.
E é importante quando a gente entende que o projeto de Deus, ele não cessa, ele não para. O plano de Deus não é interrompido, porque a Bíblia fala que nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. Então, se nenhum projeto de Deus pode ser frustrado, mesmo que um tempo tenha sido interrompido na vida de alguém, como aconteceu com Moisés, o projeto da terra prometida, a promessa de Deus ainda permanecia. Afinal de contas, ele vela pela sua palavra para cumpri-la, né? Jeremias 1,12. Então era necessário continuar, mas ele precisava encontrar alguém que estivesse disposto a continuar. Quem sabe Deus está olhando para você agora, na noite de hoje, está querendo enxergar seu coração. É o coração de alguém que denuncia que tem vontade de continuar, que tem vontade de seguir em frente, que não vai desistir, que não vai parar pelas circunstâncias, pelos problemas, pelas dificuldades. Porque eu vou dizer uma coisa, se a gente parar para olhar a dificuldade, a gente para daqui a 30 segundos. É ou não é? Você olha para a vida, olha para os desafios da vida. Não é todo dia que você se levanta com o mesmo ânimo para poder fazer as coisas da sua rotina de vida, seu trabalho, seus afazeres, sejam eles quais forem. Não é todo dia que você está igual. Mas você levanta ou não? Não vai? Parece que você está andando meio que com o freio de mão puxado, né? Parece que está mais difícil, parece que está mais pesado do que outro dia. Parece que está mais complicado do que em outros momentos. Deus sabe disso. Deus não fecha os olhos para essa realidade da nossa vida. Como ele não fechou os olhos para Josué, entendendo que agora Josué assumiria uma responsabilidade que já era grande. E agora estava em sua praticamente reta final. Porque agora era um momento crucial. A travessia do Jordão era um momento crucial. O Jordão fala de uma mudança de status, uma mudança de posição, uma recolocação de Israel, do povo de Israel, outrora antes de chegarem ao Rio Jordão, e agora eles vão passar o Jordão. O que não significava dizer que depois do Jordão estava tudo resolvido. Eles não chegaram a terra prometida, ou não assumiram a terra prometida logo depois de atravessar o Jordão, mas atravessou o Jordão, tem guerra pela frente. O Jordão não marca outra coisa senão uma recolocação, é um novo posicionamento, onde guerras vão aparecer, onde desafios vão existir, onde problemas vão surgir, mas recoloca Israel numa outra condição. É exatamente nesse momento, Moisés é recolhido, prestes a Israel atravessar o Jordão, e logo a instrução de Deus para Josué é: se prepara agora, porque agora é hora do Jordão. O que significava dizer, da parte de Deus para Israel, que agora estava sendo iniciado um novo tempo, um novo ciclo para o mesmo propósito. Um novo ciclo para o mesmo propósito. Fala para alguém que está perto de você, diga assim: Deus, Ele reinicia em fases distintas planos para a realização do mesmo propósito. Aprove a Deus que não fosse mais Moisés. Não fosse mais Moisés. Talvez nós perguntássemos assim: mas como? Porque a Bíblia fala em Deuteronômio 34, 9, que em Deuteronômio 34, 10, assim: nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face, nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor o enviou para fazer na terra do Egito, a Faraó, e a todos os seus servos, e toda a sua terra. E em toda a mão forte, e em todo o espanto grande que operou Moisés aos olhos de todo Israel. Mas a Bíblia fala no versículo 9, que foi sobre Josué que Moisés colocou a mão. E de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a instrução de Deus, ali estava sendo startado um novo ciclo para a realização do mesmo propósito. Startado um novo ciclo para a realização do mesmo propósito. Então Moisés coloca a mão sobre Josué, e diz a Bíblia que foi Josué cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Sabe que a gente precisa enxergar e entender o propósito de crescimento, de avanço, de expansão, de dar um passo além daquele que a gente se acostumou e se contentou a dar no dia de hoje. É para a gente entender que a vida em Deus, ela é dinâmica. A vida em Deus é dinâmica.
Nós só findamos a nossa missão nessa terra no momento em que nós vamos para a glória, ou quando a igreja for arrebatada. E no arrebatamento da igreja, no tempo do arrebatamento, se não tiverem sido inspirados os meus dias na terra, eu vou estar lá, e eu sei que você vai estar também, ou não. Enquanto isso, a gente não pode retroceder, a gente não pode voltar atrás. Aquele que põe a mão no arado, lembra Jesus declarando isso em Lucas 9:62? Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. Então Deus nos prepara, já que nós não temos outra alternativa. Se você está me entendendo do que eu estou falando, né? É claro que alternativas as pessoas têm quando elas desistem, elas retrocedem. Mas entendendo bem a direção de Deus, você que não é somente um mero ouvinte, mas um cumpridor da palavra. Se a nossa alternativa é avançar, então vamos entender que segundo a instrução de Deus, nós vamos além sim. Nós somos preparados segundo a direção de Deus para que a gente possa ir além sim, para que a gente possa conquistar sim. Porque Deus tinha designado isso para Israel através da vida de Josué, assumindo agora Josué essa responsabilidade, esse papel. Moisés, meu servo é morto. Agora você, Josué, se levante. Agora Josué se levante. A gente fica esperando assim, como que as pessoas vão corresponder ao chamado de Deus? Como as pessoas vão corresponder ao chamado de Deus? Se a gente for passar a Bíblia, correr a Bíblia, e o Espírito de Deus vai me lembrando de algumas pessoas, por exemplo, Samuel teve a sua experiência em ser chamado por Deus, né? Samuel. E Samuel se levanta, vai até o juiz Eli, sacerdote, juiz. O senhor está me chamando? Não sou eu que estou te chamando. A experiência de Samuel foi essa. A experiência de Gideão. Gideão está ali no campo, malhando trigo, guardando mantimento, porque era comum que os inimigos de Israel avançassem sobre as terras produtivas de Israel, assolavam aquela terra e roubavam o mantimento. E ele estava ali preparando alguma coisa, deixa eu guardar aqui, guardar comida, porque vai chegar o tempo de escassez. E Deus fala com Gideão, através de um anjo, Deus fala com Gideão. Cada pessoa tem a sua experiência, e agora a gente está vendo Josué, e Deus falando com Josué, entenda o tempo, entenda a história, entenda o momento, as circunstâncias de entorno, e compreendendo o que está acontecendo, se veja no lugar que Deus te colocou. Eu quero dizer isso para você, às vezes a gente se deixa paralisar pelas circunstâncias que nos cercam, mas não é pelas circunstâncias. Você vai encontrar pessoas que vão arrumar inúmeras justificativas para dizerem assim, não dá para mim, não posso, não deu, não consegui, porque ela vai olhar para as circunstâncias de entorno. Eu quero mostrar com isso que a realidade daqueles que foram chamados por Deus, eu falei aqui de 3 pelo menos, eu falei de Eli, eu falei de Josué, falei de Gideão, mas para cada um deles ao longo das escrituras, você vai ver que cada um viveu uma condição de entorno diferente. A gente vive situações distintas. Você vai ter razões humanas para enxergar de um lado e do outro que tudo está mais difícil, que tudo está mais pesado, que tudo está mais complexo, que parece que não dá mais, e parece que na medida que você vai avançando em idade, parece que vai se sentindo um pouco mais desgastado. Eu gosto de ler essa passagem quando a Bíblia fala que Moisés, ele tinha 120 anos, lá em Deuteronômio 34, e a Bíblia fala que Moisés tinha 120 anos, versículo 7, Moisés da idade de 120 anos quando morreu, os seus olhos nunca escureceram, nem perdeu ele o seu vigor. Alguém pode dizer assim, mas eu já estou numa idade avançada,
Não, você está na idade de trabalhar para o Senhor, porque seus dias não se expiraram. E ainda não veio o arrebatamento da igreja. E se a gente olhar que Moisés estava preparado para continuar a sua saga, a sua missão, conforme a vontade de Deus, mas Deus foi quem disse: acabou para você aqui, Moisés. Acabou seu tempo aqui, Moisés. E talvez algumas pessoas entendam, leiam essa passagem como sendo um momento de fracasso. Morreu. Combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei. É quando a gente pode fazer uso agora da nossa conquista, do nosso troféu, e dizer: Senhor, eu conquistei, eu guardei a minha coroa para que ninguém roubasse, eu guardei, Senhor, o meu bem mais precioso, aquilo que eu podia guardar de mais precioso. Eu não abdiquei da minha responsabilidade. E eu vejo que exatamente isso aconteceu com Moisés. O fim dos dias de Moisés tem um significado para a história de Israel, como um reposicionamento do povo de Israel, mas tem um significado importante para Moisés. Moisés, agora está na hora de você entrar no seio do Senhor. Está na hora de você entrar no gozo do seu Senhor. Está na hora de você desfrutar, Moisés, de tudo aquilo que você fez, tudo que você realizou, tudo que você desenvolveu. Está feito. Você podia fazer, precisava fazer, tinha que fazer, está feito. Mas agora eu reposiciono num novo ciclo a história do meu povo. Mas o propósito persiste, porque a terra prometida, a terra que o Senhor havia prometido que daria a Israel e seus filhos, ainda estava por vir. Josué se levanta. Josué se levanta. Eu não sei se o Espírito de Deus fala ao seu coração e você se enxerga, se vê de alguma forma como um Josué, porque Deus está reposicionando a sua vida o tempo todo, esperando que você se levante, que você não se aparte da palavra dele, mas medite nela de dia e de noite, para que você possa prosperar no caminho que ele tem preparado para você, para que ele possa te conduzir, para que você possa entender que é ele quem declara: esforça-te, tem bom ânimo, porque é isso que vai te fazer andar e andar para frente. Na medida em que você olhar para as coisas, circunstâncias de entorno, você vai ter a listinha de razões para dizer: não dá mais para mim. E como eu falava há pouco, que todos nós temos circunstâncias ou razões para dizermos não dá mais, porque a gente está cansado, porque a gente está desgastado, porque a vida é muito exigente, tem muita coisa para acontecer. Se lembra de Josué 1:2? Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Levanta você, seja você a se encorajar, seja você assumir a responsabilidade da missão que você tem em Deus e que Deus espera que você cumpra, que você realize. Afinal de contas, para Israel, aquele não era o ponto final. O deserto seco, o deserto estéril, não era o fim da linha para Israel. Era necessário passar o Jordão. E quando a gente passa o Jordão, a gente é reposicionado. Qual é o Jordão da sua vida? O que representa esse Jordão da sua vida? Porque o Jordão vai marcar aquela linha, aquela fronteira entre o que você se acostumou a viver e o que Deus tem preparado para que você possa usufruir. Onde é que está esse Jordão? Acha onde é que está o Jordão, irmão. Encontra onde é que está esse Jordão. E encontrando esse Jordão, você vai perceber que o Jordão, assim como foi um marco de mudança de história para Israel, vai ser um marco de mudança de história para você. E o Rio Jordão tinha seus desafios como qualquer outro. Mas o Senhor, Ele toma em sinais claros e visíveis diante dos nossos olhos, memoriais, para que a gente possa recordar de onde foi que Ele nos tirou
e para onde Ele nos levou. De onde Ele te tira e para onde Ele te leva. Até o momento que você diz, eu quero isso. Até o momento que você diz, Senhor, é para mim esse negócio. Eu aceito, Pai, esse negócio, eu entendo esse negócio. Porque se realmente eu compreendo que é a direção de Deus, se eu entendo que é a vontade de Deus, que eu não fique paralisado, mas para que eu avance no cumprimento da promessa, no cumprimento do propósito de Deus, eu vou entender que essa é uma palavra que me direciona a avançar. E eu estou sendo alinhado para poder avançar. Eu estou sendo instruído para poder avançar. Quer ir mais além, irmão? Não se contente com o deserto. O deserto, de forma comum, a gente trata como sendo o lugar do trabalhar de Deus, né? A gente passa pelo deserto, dando glória a Deus. A gente passa pelo deserto, aprendendo a lidar com as circunstâncias. Mas tem muita gente que está morrendo no deserto, como para Israel, muita gente morreu no deserto. O significado da travessia do deserto pelo povo de Israel, em relação às pessoas que ficaram pelo caminho, isso é muito forte. Isso é muito forte. Eu já tive a oportunidade de compartilhar com os irmãos que geograficamente, se você pegar o Egito, onde Israel viveu escravizada por 430 anos, viveram escravizados, até que ele chegasse à terra que Deus prometeu a Abraão e sua descendência, você vai ver que geograficamente não era nada tão expressivo assim. Um espaço pequeno. Territorialmente falando, fisicamente falando, geograficamente falando, uma distância pequena, especialmente para um povo que estava habituado a fazer os seus deslocamentos a pé, mas que se estendeu esse tempo por 40 anos. 40 anos. Se eu perguntasse a você, em 40 anos você consegue andar até onde? Tendo a consciência do que você está fazendo. Em 40 anos você consegue andar até onde? E olha que a gente poderia se dar o luxo de dizer assim, eu vou dar umas paradinhas. Claro, porque não imagino que em 40 anos, ininterruptos, você ficaria caminhando por aí afora, vagando por aí. Mas imagina que você traça um projeto, um plano de caminhar por 40 anos. 40 anos é muito tempo. Não era propósito de Deus que o povo de Israel ficasse no deserto, mas muitos daqueles israelitas ficaram pelo caminho. E essa é uma palavra forte, porque fica pelo caminho, fica no deserto quem não crê. Fica no deserto quem não acredita. Fica no deserto quem se acostuma. Fica no deserto quem cruza os braços. O deserto não é o seu lugar. O deserto é uma passagem, o deserto é uma estação. E que bom que existe o deserto. É para a gente entender que Deus é bom, o deserto foi bom. Deserto não foi juízo de Deus para Israel. Juízo de Deus para Israel foi o povo não entender a razão do deserto, de ser o deserto. E o povo flertar com o deserto, o povo se acostumar com o deserto, o povo conviver com o deserto. Eu bem sei os planos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. E Ele diz para te dar uma esperança, para te dar um destino. Deus nos permite andarmos pelo deserto para que a gente possa encontrar uma esperança e um destino. Não é para a gente ficar no deserto. No deserto a gente não vai encontrar esperança. No deserto a gente não vai encontrar destino. O deserto vai ensinar a gente o que a gente tem que fazer amanhã, o que a gente tem que fazer depois, como vai ser depois e como vai ser depois. E a gente vai entendendo por que Deus fala, não se aparte da tua boca o livro dessa lei. É Deus falando para Josué, dizendo assim, Josué, você ainda está no deserto, aí não esquece não, você ainda está no deserto. Ainda é deserto, aqui ainda é deserto, ainda tem Jordão ali, mas você atravessa Jordão, está se aproximando de Jericó, mas ainda é deserto. Ainda você está aprendendo, e por anos a fio, Josué, você aprendeu o que era andar no deserto, mas não é aqui o seu lugar. Não é esse o lugar. Assim nós nos preparamos para irmos além. O deserto fixa o nosso fim. O deserto consolida a nossa paralisia. Mas ir além fala de cumprimento de propósito de Deus. Fala da gente ir a avançar.
e a gente ir além daquilo que a gente imaginava que era possível ir, porque a gente faz aquilo que Deus quer que a gente faça. Isso é viver propósitos. Isso é viver propósitos. Então Deus estava falando com Josué, dizendo para ele: Josué, você só precisa entender que deserto é momento, deserto é fase, deserto é estação, deserto é estação, mas a promessa é o destino. Fala para quem está perto de você, diga: deserto é estação. Mas diga assim para essa pessoa, diga: a promessa é o destino. A Bíblia é um livro de promessas. A Bíblia é um livro de garantias da parte de Deus para que nós vivamos uma vida plena. A gente falava de Deuteronômio, também em Deuteronômio você vai encontrar o Senhor dizendo: eis que põe diante de vós 12 caminhos, o caminho da bênção e da maldição. O caminho da bênção, se você andar pelos meus caminhos, né, estatutos, ouvir a minha voz, instrução e tal, e tal, e tal. O caminho da maldição, se você fizer tudo o contrário da instrução anterior. O que significa dizer que estão postos 12 caminhos. E nós temos o poder da escolha. A gente pode dizer se a gente quer ficar onde a gente está, se a gente quer parar onde a gente está, se a gente quer retroceder até mesmo de onde a gente já alcançou, ou se a gente vai em frente, ou se a gente prossegue, ou se a gente acredita que é possível. E eu repito, desacreditar, incredulidade mata pessoas no deserto. Incredulidade mata pessoas no deserto. Mas quando você crê em Deus, Ele te arremessa para a promessa. Ele te arremessa para a promessa. Não sei se você entendeu isso, mas o que eu quero dizer é o seguinte: incredulidade mata pessoas no deserto, porque é a condição que a pessoa aceita, ela entende que aquilo e nada muda. Ela está fazendo aquilo. Mas acreditar em Deus, confiar em Deus, é se permitir ser arremessado. E por que você é arremessado? Aqueles que confiam no Senhor, hein? Voarão com asas como águias. É Deus falando assim: você vai viver alguma coisa que em você mesmo ou por você mesmo você não consegue, porque a gente não consegue ser arremessado em absolutamente nada se não for pela mão de Deus. Voar com asas como águia não dá, nem que você queira bater os braços aí, irmão, não vai. Nem se você tiver um porte físico mais leve que o meu, que para mim ainda dá mais trabalho ainda. Mas não vai dar para bater asa e voar como águia. Mas o que Deus está querendo falar para nós é que Ele nos arremessa e nos coloca num plano de voo, numa projeção de voo, que a gente enxerga para onde Ele quer levar cada um de nós, tirando o lugar que a gente está. Mas eu vou precisar confiar, e confiar vai me tirar da condição de incredulidade para tantas coisas na vida. A gente desacredita de muitas coisas, e tem muito crente incrédulo. Parece estranho dizer isso, né? Um contrassenso. Que paradoxo é esse? Crente incrédulo é porque crente somente é institucional, é o crente de frequência na igreja, é o crente de Bíblia debaixo do braço, mas é um crente que não entendeu o recado de Deus para Josué quando ele disse assim: medita nessa palavra, medita nessa lei, é ela que vai te fazer acreditar, é ela que vai te fazer acreditar, é ela que vai te fazer acreditar. E eu vou dizer para você, é a palavra de Deus que vai te fazer acreditar. Se você parar de ler a palavra de Deus, você para, assim como você parou de ler, assim você para. A leitura das escrituras é como se fosse a mola propulsora, a leitura das escrituras é como se fosse o motor está funcionando, parou de ler. Tem gente até que pensa assim: mas a vida vai continuar. Não, a vida não vai continuar da mesma forma, porque o motor vai parar. E quando o motor parar, que é a leitura da lei, medita no livro desta lei, é a leitura das escrituras, é a leitura da palavra. Quando você para de ler, o motor para. E quando o motor para, a pessoa para junto. Josué tinha razões para dizer: Deus não vai dar. E Deus deixou bem claro para ele: você vai conseguir se você tiver bom ânimo, esforço. Bom ânimo, esforço. Deixa que o resto eu te dou. Força
vem de Deus. Vigor vem de Deus. Milagre, renovo, refrigério. E Deus só pediu isso para Moisés: esforça-te e tem bom ânimo. As duas únicas coisas que Deus pediu para Moisés, para Josué, para Josué, era que Josué fizesse aquilo que Deus esperava que ele fizesse. Isso é seu, isso é você, Josué. Isso é com você, Josué. Esforço e bom ânimo. Porque esforço vai te fazer levantar. Esforço vai te fazer levantar. E bom ânimo vai te fazer continuar. Conhecereis e prosseguireis ao Senhor. Se a gente fizer um paralelo, o conhecereis é o esforça-te. E o prosseguireis é o tem bom ânimo. Se levante e continue. Esforça-te, tem bom ânimo é se levante e continue. Se levante e continue. Não sei se você se lembra daquilo que aconteceu com Elias, depois da experiência lá da morte dos profetas de Baal consumidos, não é? Naquela oportunidade, a passagem das escrituras que fala a respeito de Elias, do profeta Elias. Depois dali dos profetas de Baal e de Aserá terem sido consumidos, ele passou a ser já era o desafeto de Jezabel. Imagina agora. E Jezabel, que mandava em tudo, inclusive em Acabe, isso acabou com ele, né? E Jezabel queria a todo custo a cabeça de Elias, do profeta Elias. E ele vai e se esconde. Ele vai e se esconde. Quando o Senhor fala com ele, toca nele, o alimenta, o sustenta, o fortalece. Olha quem é que fortalece? É Deus. Quem sustenta? Deus. Tudo aquilo que era necessário que Deus fizesse na vida de Elias, recém saído de um evento tão miraculoso, tão gigante, tão poderoso, mas depois daquele evento poderoso, Elias estava cabisbaixo. Talvez ele não tenha entendido naquela oportunidade que tudo aquilo que ele viu era completamente fora daquilo que os olhos dos homens poderiam acreditar. Mas agora ele estava acreditando em algo que os olhos do homem acreditavam que era ser perseguido e morto por Jezabel. E Deus toca no profeta Elias e diz para ele assim: agora vai, porque eu tenho encontro com você. Vai e me encontra. Vai e me encontra. E a Bíblia fala que Deus deu aquilo que Elias precisava, mas quem se levantou e continuou foi Elias. Ele teve que se levantar do seu abatimento, da sua letargia, da sua paralisia, e ele prosseguiu, porque ele precisava prosseguir, ele precisava avançar, mas isso cabia única e exclusivamente a Elias. Se levanta e caminha, esforça-te, tem bom ânimo. E a gente vai entendendo como é que Deus nos instrui para que a gente possa ir além. Ele nos prepara para a gente ir além, Ele nos conduz para a gente ir além. Você não nasceu para ficar paralisado, você não nasceu para ficar estagnado. É para avançar, é para ir além, é para avançar, é para ir além, entendendo os propósitos de Deus, porque propósito de Deus não fica paralisado. Propósito de Deus é dinâmico. O plano de Deus na vida da pessoa, do indivíduo, é dinâmico. Dinâmico na forma de construir esse propósito. Dinâmico na forma de estabelecer esse propósito. Lê lá o versículo 2. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora. Passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Se levante, entenda tudo o que está acontecendo, entenda o deserto onde você está, entenda onde é que está o Jordão, onde é que está a fronteira, do que te limita, do que te impede, do que te traz barreira, é um impeditivo.
Enxerga onde é que está esse Jordão. Depois passa o Jordão. Passa o Jordão e tudo se faz novo. E agora é um novo tempo. Agora é uma nova era. Mas de um mesmo propósito. Mas de um mesmo propósito. Mas de uma mesma vontade de Deus que está se cumprindo, está se estabelecendo. Enxerga onde é que está esse Jordão. Enxerga onde é que está esse Jordão. Você sabe, fazendo um paralelo com a vida de Jesus, Jesus foi batizado no rio. Curioso. Coincidência? Jesus passou pelo Jordão. O Jordão representou o início do ministério de Jesus Cristo. Ser batizado nas águas do Jordão, atravessar o Jordão, a marca da travessia do Jordão foi o batismo de Jesus no Rio Jordão. Aquilo marcou o ministério de Jesus. Ali foi o start do ministério de Jesus. Uma mudança completa para que se cumprisse o mesmo propósito. Mesmo propósito. Você vê Jesus com 12 anos, costumeiramente indo às sinagogas e ministrando, lendo os escritos do profeta Isaías, 12 anos de idade, mas não estava batizado ainda. Não tinha passado pelo Jordão. Aos 30 anos, ele atravessa o Jordão. Simbolicamente, a travessia do Jordão era o batismo de Jesus. E aquilo mudou completamente o status, o posicionamento de Jesus Cristo na terra. De Jesus Cristo na terra, mas para cumprir o mesmo propósito. Porque desde os escritos do profeta Isaías já estava sendo explícito e partilhada a informação de que haveria de vir e se manifestar o Filho de Deus. Jesus está falando de quem? Dele mesmo. O propósito estava se estabelecendo desde lá. Mas o Jordão marcou uma nova era, um novo tempo. Uma nova era e um novo tempo. Jesus passou por essa fase. E a gente fica perguntando o que Jesus fez de 12 anos até os 30 aí. Eu pergunto a você, o que é que você faz de cada dia da sua vida? Segundo a instrução de Deus para Josué, não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nessa lei dia de noite, para fazer tudo quanto nessa lei está determinado, escrito. E se você fizer isso, você vai entender o que é uma vida de prosperidade, uma vida de caminhar com Deus, de prudência. Se você andar conforme a vontade de Deus, Ele vai te conduzir. A gente só aprende isso, quando a gente não deixa que se aparte da nossa boca e do nosso coração o livro dessa lei. Fala para quem está perto de você, diga assim: não se aparte da sua boca o livro dessa lei. Faça conforme Deus está determinando, porque assim você vai além. Amém? Versículos 3 e 4 dizem assim: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Sabe que Deus está falando com Josué, dizendo assim: Josué, não esquece, não perde a visão. Olha que depois do Jordão, ali está a terra que eu prometi aos vossos pais e os vossos antepassados. Não perde a noção, não perde a referência da promessa, não perde. Eu entendo que Deus está falando com Josué nesse momento, que é importante que ele não perca de vista que existe algo para ser alcançado. Olha aqui para você, existe algo que você precisa alcançar, ainda não chegou. Ainda não chegou. E não chegou ainda, tenha certeza, não chegou ainda porque você ainda não identificou onde é que está o Jordão. E sabe o que acontece quando alguém não identifica onde é que está o Jordão? Imagina, deixa eu tentar mostrar aqui, está Israel. Israel sabe que aqui é o Jordão. Está entendendo aqui? Sim ou não? Então tá, simbolicamente, é só para você entender. Estou eu aqui representando Israel, aqui à frente está o Jordão. Deus me fala que eu preciso atravessar o Jordão. Eu entendo que eu preciso atravessar o Jordão.
Eu entendo que Deus, Ele proporciona a condução, a instrução e a direção, e a minha certeza, a minha garantia de que eu vou atingir o propósito traçado no coração de Deus e manifesto e revelado sobre a minha vida. Israel, mas se eu atravesso o Jordão, para isso eu preciso identificar onde está o Jordão. É ou não? Mas quando eu não identifico onde é que está o Jordão? Mas onde é que está o Jordão? O Jordão está para cá? O Jordão está para cá? O que está acontecendo comigo quando eu não identifico o Jordão? O que você acha que está acontecendo? Eu estou perdido. Eu estou sem rumo. Eu estou perdido. Eu estou sem rumo. Sabe que o Jordão serviu para Deus mostrar para Josué e dizer assim: Josué, a direção é essa, vai por aqui. Vai por aqui, você não está desorientado. Você não está desorientado. Quando ele fala a respeito de meditar na lei de dia e de noite, ele fala assim: porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Ele está dizendo assim: você não vai ficar perdido, você não vai ficar desorientado. Você entende qual é a razão de você encontrar onde é que está esse Jordão? Encontre o Jordão, porque o reposicionamento, a recolocação de onde você está para onde Deus quer te colocar, para onde que Deus quer te levar, fala e diz respeito ao sinal que Ele te mostra. Ele diz assim: é para que eu te dê uma direção, é para que você não viva perdido, é para que você não ande perdido, é para que você não ande perdido. A missão de Josué era muito grande, tinha que preparar, tinha que levantar, tinha que encorajar. Não era somente ele, era uma multidão que ainda andava com ele. Seja você o primeiro a se levantar, seja você o primeiro a se encorajar para ir além. Não seja o primeiro a se abater. Eu costumo dizer o seguinte: as pessoas elas cedem com muito mais facilidade do que elas resistem. O comportamento natural das pessoas é de cederem. Resistência parece que é uma característica meio que rara na vida de muita gente. Porque é mais fácil desistir do que prosseguir. Para muitas coisas, é mais fácil desistir do que prosseguir. É mais fácil se entregar aos problemas e dificuldades da vida do que dizer: olha, Deus, eu estou de pé até aqui, e se o Senhor me manteve de pé até aqui, de pé eu vou ficar. É porque ficar de pé vai implicar esforço e bom ânimo. E eu enxergo que isso tem faltado nas pessoas: esforço e bom ânimo. As pessoas não querem se levantar e não querem prosseguir. As pessoas não querem entender a direção de Deus, o comando de Deus, a instrução de Deus, meditando na palavra, na lei de dia e de noite, entendendo o que é que Deus quer, porque as pessoas vivem num tempo em que tudo tem que ser muito rápido, tem que ser muito fácil. Tudo tem que ser rápido e tem que ser fácil. É o delivery gospel. Tem que acontecer como eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero, não quero me esforçar para isso. Geração tecnologia. Se você disser assim: olha, vamos investir em tempo de oração, ou então você tem um aplicativo. O aplicativo é Deus Responde na Hora. Todo mundo ia baixar o aplicativo, Deus responde na hora, Deus faz acontecer na hora. Aí a pessoa vai lá e diz assim: Deus, eu estou precisando disso, enviar. E recebe um SMS dizendo: pedido recebido com sucesso. Será consumado em até 30 segundos. Mas não é assim, irmãos. Não é assim. Não tem esse aplicativo. A tecnologia não vai conseguir substituir o tempo que Deus espera que nós tenhamos de comunhão com Ele. Relacionamento com Deus não vai ser suprido por aplicativo. Relacionamento com Deus permanece o mesmo. Deus é extremamente conservador com relação a isso. A multiplicação da ciência, conforme escrito lá em Daniel, que a ciência se multiplicaria, a gente está vivendo o tempo da multiplicação da ciência, não resolve e não vai resolver essa questão que a gente precisa resolver diretamente com Deus. Não é, pastora? A gente entende a importância da ciência, da tecnologia para um monte de coisa.
Mas a intimidade, o olho no olho, eu e Deus, Deus comigo, é somente eu e Deus, Deus comigo. Diga, eu e Deus comigo. E nenhum intruso. Eu e Deus, Deus comigo, e nenhum intruso. É a rotina que Deus quer consumar todos os dias conosco. É a rotina do Éden. A rotina do Éden. Em que Deus aparece e sabe que vai ter com quem conversar. Que Deus procura e encontra. E que nós batemos e a porta se abre. Batei e abri-se-vos-á. A receita para a gente avançar, para a gente ir além. E Deus estava falando isso com Josué. Josué, esforça-te, tem bom ânimo. A visão, não perca a visão. Não perca a visão. Não perca o plano. Não perca o propósito. Não abandone o propósito. Você só precisa de uma coisa. Esforça-te, tem bom ânimo. O que você tem que fazer, faça. O que você tem que fazer, faça. Porque o que você precisa que eu faça por você, eu farei. Isso é de Deus para a sua vida. Isso é de Deus para a sua vida. Se esforce, se esforce. Talvez seja alguma coisa que demande mais esforço ainda. Talvez o seu coração esteja mais próximo de desistir do que de continuar. Mas se você olhar com os olhos de Deus, você vai ver que está mais perto de você conseguir do que você ser frustrado. Isso passa por confiar em Deus. Apenas confie. Diga, eu confio. Confia mesmo, tá falando o que eu estou dizendo? Confia. Eu confio. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.